Se você está seguindo uma rotina, se você tem um objetivo pedagógico, se você está alinhado com os pais, ou seja, eles estão participando e a criança não está desenvolvendo, não é porque você não está fazendo sua parte não, tá? Não fique com isso na cabeça. Tenha paz de saber que a sua parte você fez. Existem outras coisas que também implicam no desenvolvimento da aprendizagem da criança. E isso tem que ser considerado. Então você tem que observar, não é só o resultado final de uma atividade. A alfabetização é processo. E aí você vai poder dizer que seu aluno evoluiu sim, porque antes ele não fazia o traço do A. E agora ele está fazendo. Antes ele não fazia a letra B, ele não fazia a curva, e agora ele está fazendo. Isso tudo é evolução. É o que a gente espera? A nossa sala de aula é um jardim, plantas belíssimas. E aí tem umas que desenvolvem rápido e tem outras que demoram. E a gente nem vê se desabrochar nesse ano. Quem vai ver é o professor do ano que vem e vai te falar. Então, é algo que você tem que ter em mente. Nem todas as crianças chegarão lá igualmente, mas todas vão chegar no seu tempo. Se tiver apoio, se tiver ajuda, se tiver esse alinhamento, eles vão chegar, tá? Então, recapitulando aqui, para quem entrou depois, eu comecei falando sobre o que torna o trabalho de um professor que começou agora um pouco mais difícil, que é improviso constante. Usar atividades aleatórias da internet sem saber, não tem problema nenhum usar atividade da internet, só que você tem que saber por que você está usando, o que essa atividade, o que você espera do seu aluno. Falei sobre os acolhimentos, né? Tem professor que acolhe demais as necessidades das crianças e as necessidades dos pais, e isso gera o quê? Confusão e bagunça. Você tem que ter postura na sua decisão, porque ela é pedagógica, é uma decisão que você tem que sustentar, porque é pedagógica. Não é porque você quer, não é porque é bonito. Existe um propósito atrás disso. Depois eu falei sobre os pilares pra gente ter um trabalho, pra gente se sentir seguro, que é exatamente isso, rotina. Falei da reunião de pais, né? Falei bastante da reunião de pais. Rotina, objetivo pedagógico e saber o que observar, para você poder descrever o seu aluno ali no relatório ou na avaliação que vocês fazem na escola. Enfim, não sei como que é na escola de vocês, mas seja qual for, você descrever de uma maneira muito real, né? O que ele realmente evoluiu. Não existe criança que não evoluiu nada. Não existe. Eu tive a experiência de ter um aluno e eu tava assim, foi minha primeira turma de fato, né? Pós-pandemia, assim, minha primeira turma pós-pandemia que eu peguei para alfabetizar. E eu estava com uma criança que eu não via evolução. Não via de jeito nenhum. O teste da psicogênese, depois eu vou falar sobre o teste da psicogênese, do primeiro bimestre foi melhor do que o do último. O teste do último bimestre, eu pensei que o menino ia evoluir, foi pior do que o primeiro. E eu fui muito sincera com a família quando eu falei, na minha inocência, assim, falei com a mãe que eu não conseguia apresentar uma evolução, porque o que eu apresento para os pais é a evolução da psicogênese. É a criança, como que ela escrevia no primeiro bimestre, como que ela está escrevendo no segundo, como que ela está escrevendo no terceiro, e assim vai, é isso que eu apresento. E quando você abre um teste da psicogênese, que a criança oscila, ou que a criança aparentemente na escrita não evoluiu, você fica assim, triste. E aí eu repito que é uma experiência que eu passei e que eu quero dizer, professores, vocês não precisam passar por isso. É só a gente saber o que observar. E aí essa mãe falou pra mim, Angelina, ele evoluiu muito. Você não vê aqui nessa folha, mas eu vejo em casa o quanto que ele evoluiu. E aquilo ali me tocou. Olha, eu fico até arrepiada, gente. Eu fico arrepiada porque, falando de flores, a flor mais bonita, a flor que mais mexe comigo é a que demora a desabrochar. É aquela florzinha que deu trabalho. Eu fico assim, muito feliz de ver ela aberta, recebendo a luz do sol, assim, sabe? Com tudo que ela pode receber. Eu fico muito feliz. E essas florzinhas,
dão um encanto para o nosso trabalho tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu fico até arrepiada, assim, porque é muito bom você pegar um aluno que não ia para frente, de repente ele foi. E eu quero que vocês sintam isso. É muito bom. E continuando aqui, né? Deixa eu ver, mais alguma pergunta, pessoal? Gente, interage, parece que eu tô falando sozinha. Deixa eu ver aqui. É porque eu não consigo acompanhar também, né? Desculpa, eu falei, parece que eu tô falando sozinha. Eu tô vendo um monte de gente falando aqui, eu não consigo acompanhar. A roda de conversa pode também ser a conversa da professora com conteúdo. Verdade. Olha aqui que a Vanessa falou. Para isso serve a educação infantil, né? A roda de conversa é diária e fundamental. Por isso, digo sempre, a educação infantil bem feita ajuda muito na alfabetização. Isso é verdade. Importante é se comunicar, com certeza. Carol disse, peguei uma turma muito difícil em relação ao comportamento. Turma cheia, alfabetização, quase desisti. Uma dica para domínio de turma? Gente, não fala o que você não pode cumprir. Não fala com a sua turma algo que você não faz. Mas se você falou, faça. Se você disse que ia fazer, faça. Então, assim, voltando ao assunto delicado do recreio. Tem momentos que eu já tirei, eu falo assim, você perdeu o direito ao recreio. E doeu mais em mim, porque eu que queria estar na sala dos professores, conversando. Mas foi preciso, porque eu não deixo meu aluno sozinho. Eu fico com ele lá. E é um momento que eu deixo, assim, a criança fica só eu e ela ali. E se ele conversar comigo e falar, a hora do recreio é pra eu ficar no celular, é pra eu conversar. Não é só o resultado final de uma atividade. A alfabetização é processo. E aí você vai poder dizer que seu aluno evoluiu sim, porque antes ele não fazia o traço do A e agora ele está fazendo. Antes ele não fazia a letra B, ele não fazia a curva e agora ele está fazendo. Isso tudo é evolução. É o que a gente espera? A nossa sala de aula é um jardim, plantas belíssimas. E aí tem umas que desenvolvem rápido e tem outras que demoram. E a gente nem vê se desabrochar nesse ano. Quem vai ver é o professor do ano que vem e vai te falar. Então, é algo que você tem que ter em mente. Nem todas as crianças chegarão lá igualmente, mas todas vão chegar no seu tempo. Se tiver apoio, se tiver ajuda, se tiver esse alinhamento, eles vão chegar, tá? Então, recapitulando aqui, para quem entrou depois, eu comecei falando sobre o que torna o trabalho de um professor que começou agora um pouco mais difícil, que é improviso constante. Usar atividades aleatórias da internet sem saber, não tem problema nenhum usar atividade da internet, só que você tem que saber por que você está usando, o que é essa atividade, o que você espera do seu aluno. Falei sobre os acolhimentos, né? Tem professor que acolhe demais as necessidades das crianças e as necessidades dos pais, e isso gera o quê? Confusão e bagunça. Você tem que ter postura na sua decisão, porque ela é pedagógica, é uma decisão que você tem que sustentar, porque é pedagógica. Não é porque você quer, não é porque é bonito. Existe um propósito atrás disso. Depois eu falei sobre os pilares pra gente ter um trabalho, pra gente se sentir seguro, que é exatamente isso, rotina. Falei da reunião de pais, né? Falei bastante da reunião de pais. Rotina, objetivo pedagógico e saber o que observar, para você poder descrever o seu aluno ali no relatório ou na avaliação que vocês fazem na escola. Enfim, não sei como que é na escola de vocês, mas seja qual for, você descrever de uma maneira muito real, né? O que ele realmente evoluiu. Não existe criança que não evoluiu nada. Não existe. Eu tive a experiência de ter um aluno e eu tava assim, foi minha primeira turma de fato, né? Pós-pandemia, assim, minha primeira turma pós-pandemia que eu peguei para alfabetizar. E eu estava com uma criança que eu não vi evolução
Não via de jeito nenhum. O teste da psicogênese, depois eu vou falar sobre o teste da psicogênese, do primeiro bimestre foi melhor do que o do último. O teste do último bimestre, eu pensei que o menino ia evoluir, foi pior do que o primeiro. E eu fui muito sincera com a família quando eu falei, na minha inocência, assim, falei com a mãe que eu não conseguia apresentar uma evolução, porque o que eu apresento para os pais é a evolução da psicogênese. É a criança, como que ela escrevia no primeiro bimestre, como que ela está escrevendo no segundo, como que ela está escrevendo no terceiro, e assim vai, é isso que eu apresento. E quando você abre um teste da psicogênese, que a criança oscila, ou que a criança aparentemente na escrita não evoluiu, você fica assim, triste. E aí eu repito que é uma experiência que eu passei e que eu quero dizer, professores, vocês não precisam passar por isso. É só a gente saber o que observar. E aí essa mãe falou pra mim, Angelina, ele evoluiu muito. Você não vê aqui nessa folha, mas eu vejo em casa o quanto que ele evoluiu. E aquilo ali me tocou. Olha, eu fico até arrepiada, gente. Eu fico arrepiada porque, falando de flores, a flor mais bonita, a flor que mais mexe comigo é a que demora a desabrochar. É aquela florzinha que deu trabalho. Eu fico assim, muito feliz de ver ela aberta, recebendo a luz do sol, assim, sabe? Com tudo que ela pode receber. Eu fico muito feliz. E essas florzinhas dão um encanto para o nosso trabalho tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu fico até arrepiada, assim, porque é muito bom você pegar um aluno que não ia para frente, de repente ele foi. E eu quero que vocês sintam isso. É muito bom. E continuando aqui, né? Deixa eu ver, mais alguma pergunta, pessoal? Gente, interage, parece que eu tô falando sozinha. Deixa eu ver aqui. É porque eu não consigo acompanhar também, né? Desculpa, eu falei, parece que eu tô falando sozinha. Eu tô vendo um monte de gente falando aqui, eu não consigo acompanhar. A roda de conversa pode também ser a conversa da professora com conteúdo. Verdade. Olha aqui que a Vanessa falou. Para isso serve a educação infantil, né? A roda de conversa é diária e fundamental. Por isso digo sempre, a educação infantil bem feita ajuda muito na alfabetização. Isso é verdade. Importante é se comunicar, com certeza. Carol disse, peguei uma turma muito difícil em relação ao comportamento. Turma cheia, alfabetização, quase desisti. Uma dica para domínio de turma? Gente, não fala o que você não pode cumprir. Não fala com a sua turma algo que você não faz. Mas se você falou, faça. Se você disse que ia fazer, faça. Então, assim, voltando ao assunto delicado do recreio. Tem momentos que eu já tirei, eu falo assim, você perdeu o direito ao recreio. E doeu mais em mim, porque eu que queria estar na sala dos professores conversando. Mas foi preciso, porque eu não deixo meu aluno sozinho. Eu fico com ele lá. E é um momento que eu deixo, assim, a criança fica só eu e ela ali. E se ele conversar comigo e falar, a hora do recreio é pra eu ficar no celular, é pra eu conversar, eu não quero interação, não quero conversa. Falo desse jeito, que é pra sentir mesmo, não é pra ser legal. Eu quero que ele sinta que não deve estar ali. E aí eu recomendo você, faça isso com seus alunos. Mas você está disposta a abrir mão do seu recreio também? Porque eu recebo críticas de não ir muitas vezes para a sala dos professores. Mas eu tô muitas vezes não fazendo nada com ninguém, mas eu tô muitas vezes com o aluno. Muitas vezes eu tô ali ensinando o meu aluno, olha, esse momento que você tá fazendo essa tarefa não era para estar fazendo agora não. Era para você estar fazendo naquela hora. Eu acho que você não está respeitando os momentos da aula. Você vai respeitar os momentos da aula? Gente, Deus no céu, recreio na terra. Esses meninos fazem de tudo para ir pro recreio. São 15 minutinhos de pura alegria e satisfação na vida dessas crianças, tá? Então, assim, seja coerente, seja clara com a sua turma e cumpra a sua palavra. Com criança, você não discute, tá? Quem for pegar alunos maiores assim,
Criança não se discute. Não se discute, tá? Você tem ali seu trabalho, seu planejamento, faça valer a sua palavra, seja coerente, seja clara e faça valer diante do pai. Tem criança, principalmente na reunião de pais, quando o pai leva a criança para a sala. Tem criança que muda assim o comportamento de uma maneira que você fica, gente, quem é esse menino? Só porque o pai tá aqui, ele tá assim. E aí na frente do pai, eu tenho que chamar a atenção da criança. Às vezes não acontece isso sempre. Na frente do pai. Porque a gente dá um tempo ali, eu fico parada esperando o pai agir. O pai não agiu, eu chamo a atenção. Pra ele ver que não é porque o pai tá ali que ele vai fazer o que ele quer, o que não está nos nossos combinados. Então, a criança tem que entender, na sala de aula, é a professora que eu devo obedecer. Na sala de aula, tudo aqui tem que ser muito bem combinado, muito bem alinhado, tudo certinho. Gente, eu já tô 1 hora aqui, eu tenho que finalizar. Vamos finalizar, né? Minha filha já tá agoniada. E quando tem aluno que foge da sala, você larga sem olhar? Não, não largo. Não largo, eu peço pra alguém pra ficar na minha sala, né? A pergunta aqui da coleguinha, quando tem um aluno que foge da sala, você larga sem obedecer? Eu não faço essa de bom pastora, não, tá? Por quê? Porque eu também tenho obrigação com as 99. E aí eu tô ali pelejando com essa uma ovelhinha e as 99 estão lá. Se eu ficar saindo toda vez atrás de uma ovelhinha e largar as 99, como que eu fico? Como que fica meu rebanho? Não fica. Não vai pra frente. Simples assim. No ano passado tinha um exemplo de um aluno exatamente assim, que ele ia pular a janela. Eu falei, não precisa pular a janela não. Eu abro a porta aqui, ó, pode sair. Você quer sair? Pode sair. Não tem como você obrigar uma criança a ficar na sua sala. Ah, ele saiu da sala, o que você faz? Se ele não segue as minhas orientações, eu peço pra educadora social para acompanhar. Às vezes faço uma atividade para ele fazer em outro ambiente. E assim vai, a gente vai. Agora o que não dá é você ficar fora de sala atrás desse aluno. Não dá, porque você vai faltar com o seu trabalho com as outras crianças, tá? E a escola tem que estar ciente disso. Tem que estar ciente, ó, fulano saiu. Já fui atrás do fulano, já fiz isso, já fiz aquilo, ele não quis voltar pra sala. E aí, vou cuidar dos meus alunos aí, vocês cuidam do fulano, tá? Ah, a Dani disse que aprendeu a escrever na rotina. Que legal. Deixa eu ver aqui. Como você usa o livro didático, tendo em vista a quantidade imensa de materiais que temos na rede? Gente, o livro didático, ele entra dentro da minha rotina, já expliquei, como atividade. Então, às vezes, a atividade não é de folha, a atividade é livro. As crianças têm tarefa de casa segunda, terça, quarta e quinta. Mando tarefa no livro. Mando o que for, eu vou mandando. E eu priorizo a alfabetização. Então, às vezes, o livro é de ciências, mas atividade de interpretação de texto, atividade de escrever o nome. Às vezes, o livro é de geografia, mas a atividade é isso. É localização, interpretação de texto, escrever o nome. Tá? Então, eu priorizo. O livro, não considero uma demanda assim, muito pesada, porque a minha escola, a escola que eu atuo, não sobrecarrega de projetos, né? Então eu não sinto ainda essa demanda de livros como um peso muito difícil, mas eu já trabalhei em escolas cheias de projetos e aí você tem que fazer um monte de coisa e realmente as coisas se tornam um peso mesmo e você precisa mais ainda da participação das famílias para poder cumprir as páginas do livro e poder realmente ser um material que você utilize mesmo com a sua turma, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Como você faz a correção da tarefa de casa? Aqui na minha cidade são 30 horas. Trabalho das 13 às 17. A correção, eu até falei sobre correção semana passada. Eu deixo claro para os meus alunos, porque existe um momento de você corrigir as tarefas. Não adianta você pegar, abrir ali e corrigir tarefa, porque a criança não sabe nem. Então, assim, no começo eu dou só o visto e falo com eles, eu vou ver quem fez a tarefa, eu só estou vendo, dou visto, porque eu quero ver quem é que está participando. Só isso. Quando chegar o momento de corrigir, eu corrijo dando o C de certinho, tá?
corrijo ali, de certinho. Posso fazer essa correção coletiva, posso fazer individual, depende qual é o meu objetivo. Geralmente, tarefa de casa, as famílias participam muito, então é muito difícil você ter erros que você notifique, sabe? É muito difícil, porque o pai tá ali em cima. E quando tem, é porque você observa um problema que é a criança que não tem acompanhamento em casa das atividades. E é algo que você tem que deixar claro na reunião de pais. As crianças precisam de acompanhamento. Elas estão numa fase que elas não têm autonomia de sentar, vou fazer minha tarefa aqui e vai fazer bonitinho. Não vai, eles precisam de acompanhamento. Vai chegar o período que eles vão ter essa autonomia. Eles vão fazer essa tarefa sozinhos, vão saber fazer sozinhos, vão estar super orgulhosos disso. Mas nesse processo inicial, eu não corrijo, eu só dou o visto mesmo. Dou o visto de quem fez, não foi quem fez, parabéns, quem não fez. Falo no final, parabéns pra fulano, ciclano, não sei o quê. Parabéns pra turma que fez a tarefa. Nossa, como essa turma é participativa, gente. Todo mundo fez a tarefa. E aí eles vão ficando felizes, empolgados, tá? Deixa eu ver. Gente, esse negócio tem gente fazendo solicitação para participar. Mulher, quase que eu perdi minha live porque eu apertei aceitar aqui. Eu fiquei parada, surgiu figurinha na minha cabeça, eu não conseguia voltar de jeito nenhum, eu tive que desligar o celular, tá? Gente, para finalizar aqui, gostaria de agradecer a participação de vocês. Na minha bio tem um link, tem 2 links. Um direciona para a minha página do site. Lá eu tenho alguns recursos que eu apresento no feed. Esses recursos, banco de imagens. Tenha um banco de imagens na sua sala. Lá no meu site eu tenho banco de imagens, tá? Não tô fazendo merchandise aqui do meu trabalho não, mas tenha banco de imagens. Nesse início de ano você pode desenvolver muitas dinâmicas com imagens, usando iniciais de vogais, usando a letra que você vai trabalhar, começar a trabalhar para alfabetizar. Tenha um banco de imagens. E aí, voltando ao que eu queria dizer. Tem 2 links. Um link está escrito O Professor Preparado. Você vai clicar nele. Tudo isso que eu falei, com o teste da psicogênese. Muitas pessoas perguntando, como que é o teste da psicogênese? O teste da psicogênese é apenas uma orientação para o seu trabalho. Ele só vai dizer como que o estudante está pensando em relação à escrita e vai te dar um norte de como trabalhar com essa criança, tá? E lá, nesse material, eu dou as orientações de como você deve aplicar o seu teste da psicogênese, tá bom? Tem o planejamento de 5 dias e também uma rotina base para você começar as suas aulas. Eu espero que isso ajude, é um material gratuito. Se eu ajudei você de alguma maneira, eu só peço que compartilhe com quem você achar importante, interessante compartilhar, acha que vai agregar no trabalho, tá? E eu vou responder aqui a última perguntinha para ir. A psicogênese você faz devolutiva com a criança ou só com a família? Às vezes eu comento com a criança ali, né? Nossa, muito bom, você evoluiu muito. E às vezes é só com a família mesmo, porque é algumas questões que são mais delicadas de trabalhar, depende da criança, tá? Vai acabar, tá tão bom. Gente, é porque a minha filha, ela tá aqui e eu fico preocupada, assim, com ela lá no quarto, sabe? Ela tá muito tempo no quarto, assim, e eu não gosto de dar. E aí ela já vê que ela veio correndo, mãe, não sei o quê. Então eu fico pensando nisso. Que live maravilhosa, eu aprendi bastante. Gente, muito obrigada. Vou preparar uma outra live, então, pra gente conversar mais, tá bom? Muito obrigada por tudo, pela participação de vocês, pelas perguntas. Podem mandar perguntas no meu privado para em outro momento a gente conversar melhor, tá? Muito obrigada, pessoal.